Shalom, graça e paz, queridos. Estamos aqui ao vivo para a nossa live dessa quarta-feira. Com certeza você vai ser tremendamente abençoado com a live de hoje. Mas eu quero lhe pedir que você venha tocar o nosso sininho, compartilhar. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no nosso canal, porque com certeza você vai ser muito abençoado. E você se inscrevendo nesse canal e compartilhando, outras pessoas vão visualizar e também serão abençoadas. E você será alguém que vai ser usado por Deus, ou usada por Deus para abençoar a vida de outras pessoas, chegando com seu compartilhamento. Esses vídeos vão chegar a outras pessoas e com certeza as pessoas serão tremendamente abençoadas por Deus. Nós temos a nossa escola de intercessores, Escola Intercessores do Reino. Você que ainda não faz parte da nossa escola, você precisa mergulhar nessa escola. Essa escola tem desatado o ministério de muita gente. É uma escola para intercessores. Ainda que você não faz parte de uma equipe de intercessão na sua igreja, mas isso é tremendo, vai ser tremendo para a sua vida. Quem sabe não é essa a sua chamada, é esse o seu ministério, ser um intercessor. E você pode divulgar isso para outras pessoas na sua igreja que tem uma escola de intercessores do reino online pronta para abençoar a sua vida, os líderes de intercessão da sua igreja e toda a equipe de intercessores da igreja e até os pastores e outras pessoas que queiram fazer essa escola conosco. Nós estamos aqui prontos para a nossa primeira live, a primeira palestra de hoje, que com certeza vai ser tremendo. Nós teremos essas lives todas as quartas-feiras. Todas as quartas-feiras estaremos aqui nesse mesmo horário, às 20 horas, horário de Manaus, estaremos aqui para abençoar a sua vida. Convide todo mundo, compartilhe com outras pessoas e avise de hoje e avise da próxima quarta-feira que estaremos aqui para abençoar a sua vida. E o nosso tema é um tema muito sugestivo. Eu tenho falado isso nas lives, tenho falado isso nos nossos treinamentos. Estamos falando das profundezas de Deus e o nosso tema de hoje é mais profundo. Nós queremos levar você mais profundo nas coisas de Deus. E eu tenho um texto aqui, Romanos capítulo 11, versículo 33, ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Olha só, que coisa tremenda é esse texto. Nós sabemos pelas escrituras ou pela escritura, que o mundo espiritual ele tem suas profundidades espirituais. Ele tem suas profundidades espirituais. E é conhecido também as profundidades espirituais, as profundezas espirituais, é conhecido também como as dimensões do espírito, né? E toda a verdade ela é paralela. Toda a verdade ela é paralela. Porque tanto no mundo espiritual tem profundezas, como no mundo natural, no mundo físico também tem suas profundezas, tem as suas dimensões, né? Nós temos as nossas dimensões, tanto físicas como espirituais, porque são verdades paralelas. Então, toda verdade é paralela. O mundo físico também tem suas dimensões, seus níveis de profundidade. O mundo espiritual também é o que nós estamos falando. Você vê que existem piscinas que elas são construídas para adultos e para crianças, né? Tem aquela parte rasa que é só para as crianças, é a parte mais rasa. Você vê um adulto vai lá tomar banho, a água não dá nos joelhos dele, né? Fica mais difícil para o adulto tomar banho ali, é mais para crianças, né? Tem a parte rasa e tem a parte mais profunda. Normalmente, a maioria das piscinas tem a parte rasa e a parte mais profunda, né? Isso é um paralelo que a gente vai mostrando aqui das coisas físicas, né? Parte rasa e parte profunda. Não é diferente com os rios.
Os rios também têm suas partes rasas e as suas partes mais profundas. As pessoas que não sabem nadar, elas ficam na parte rasa. As pessoas que até têm medo, né, elas ficam nas partes mais rasas, né? Mas tem a parte mais profunda do rio, né? E as pessoas, isso é uma comparação que a gente faz da questão natural, da questão física com as questões espirituais. Então você vê que nós temos aí esse paralelo. Agora, o nosso tema aqui é mais profundo, mas eu quero falar aqui, colocar um subtítulo nessa palestra de hoje, nessa ministração de hoje: a superficialidade, né? A superficialidade. Então você percebe que as pessoas elas ficam muito na superficialidade, muito, tanto dentro da questão natural como dentro da questão espiritual. Tem alguma coisa que parece que trava a vida das pessoas para que elas não se aprofundem. Você vê, tem pessoas que elas pararam de estudar na primeira série, no primeiro grau. Tem gente que terminou o seu segundo grau. Tem gente que fez um curso universitário, fez uma faculdade, terminou um bacharel aí. Mas tem pessoas que foram mais a fundo. Tem gente que terminou uma graduação, uma pós-graduação. Tem gente que foi mais a fundo, foi para um doutorado. Tem gente que foi mais a fundo, foi para um pós-docto. E as pessoas vão aprofundando o seu nível de conhecimento. Até o conhecimento ele tem profundidade. Tem pessoas que elas preferem ficar na superficialidade. Observe que a maioria das pessoas em uma cidade, um estado e uma nação, elas ficam na superficialidade, né? Você vê isso, você percebe isso também até por uma questão financeira. Tem gente que ganha muito, tem gente que ganha por hora, né? Porque se aprofundou muito, não ficou na superficialidade, foi mais a fundo e ganha muito bem, né? E tem gente que preferiu ficar na superficialidade, né? Ganhando. Tem gente que fica tão no raso que ele vive de um salário mínimo, né? Isso é a superficialidade. Isso é um paralelo que eu estou fazendo. Eu estou falando de coisas naturais aqui e você está tendo uma compreensão e discernimento do que é o espiritual. Você vê, então tem pessoas que, fazendo esse paralelo, tem pessoas que ganham o salário mínimo espiritual. A oração dele é como o salário mínimo. Tem gente que vai mais profundo. Tem gente que vive milagres de Deus porque ele não quer viver na superficialidade. Mas como nós estamos falando de superficialidade, a maioria das pessoas, tanto dentro da questão espiritual como dentro da questão física, elas ficam na superficialidade. E na superficialidade, as pessoas não irão viver as profundezas, as coisas profundas de Deus, as coisas mais tremendas de Deus. Não irão viver nessa profundidade, né? Porque assim, você observa, as piscinas, ela é uma questão natural, ela tem suas profundidades, tem um lugar raso e um lugar profundo, o rio não é diferente, tem um lugar raso e tem um lugar profundo, os mares e os oceanos também têm seus lugares profundos. Você vê que tem barcos que eles vêm até uma certa distância da praia, né? Ele vem até uma certa distância. O navio, ele nunca vem nem perto, o navio fica muito distante. Para a pessoa descer do navio e ir para a praia, ela tem que entrar num bote, né? Entrar numa lancha e a pessoa descer para poder ir, porque o navio ele é de passar por rios profundos, né? Deus não quer que você seja uma lancha, Deus não quer que você seja um pequeno barco, Deus não quer que você seja um barco, Deus quer que você seja um navio, que você navegue em águas profundas, que você não fique na superficialidade. O navio não anda em águas rasas, o navio anda em águas profundas. E quando se fala de navio, se fala de um ministério grandioso. Se eu quiser viver um ministério grandioso, eu não posso viver a superficialidade. Eu quero convidar você
a sair da superficialidade. Mas para que você saia da superficialidade, você vai precisar de algumas coisas. Você vai precisar. E nessa palestra, nessas lives, eu vou estar falando sobre isso. Eu vou estar falando de como você sair, como você vencer a superficialidade e ir para lugares mais profundos em Deus. Porque enquanto você está aqui, você está vivendo a superficialidade de Deus e você está no controle de algumas coisas. Isso nós vamos falar com muito mais profundidade, com muito mais propriedade lá para frente. Mas você vai entender algumas coisas quando eu falo de um navio. O navio, eu lembro que eu estava um dia em Porto Seguro, e foi esse ano, o ano de 2022, e disseram que algumas fragatas já estavam, alguns navios já estavam monitorando, porque o presidente da República ia chegar na Bahia, e ali em Porto Seguro, e aí eu fui para a beira do mar para ver onde é que estavam as fragatas, né? E eu observei que elas estavam, eu não tinha visto elas porque eu estava procurando elas ali por perto, mas eu observei que elas estavam muito distantes, né? Porque são embarcações que elas não podem vir para o raso, elas não têm como vir para o raso por causa da grandeza da embarcação, né? Ela precisa de lugares profundos, né? Deus quer te levar a um nível tão tremendo e que te tirar dessa superficialidade para você se tornar essa embarcação gigantesca, ter um ministério tão poderoso que você não vai andar por águas rasas não vão te suportar, porque você mergulhou nas profundezas de Deus, você foi mais profundo. O tema principal dessas palestras é mais profundo, então Deus quer te levar mais profundo, mas primeiro você precisa entender que você precisa sair da superficialidade. Você precisa mergulhar profundo em dimensões. Tem um texto que eu gosto muito, que está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10, que diz que o que Deus tem para nos entregar, Ele entregará para quem o ama. São coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração de ninguém. Mas Ele nos entregou pelo Espírito. Ou seja, Deus não está entregando na superficialidade. Hoje o ser humano, até mesmo os cristãos, muitos cristãos, assim como é uma cidade onde tem muitas pessoas que vivem na superficialidade, uma nação onde muitas pessoas vivem na superficialidade do seu conhecimento, dos seus estudos, das suas aquisições financeiras. Assim é na igreja com muitos crentes, eles ficam na superficialidade, eles querem coisas mais profundas de Deus, mas eles não estão dispostos a romper com a superficialidade e avançar, porque tem algumas coisas que os limitam, tem algumas coisas que o prendem, tem algumas coisas que o freiam para que eles não avancem. E muitas vezes eles precisam de alguém, de um mentor, ou de alguém para pegar na mão deles, incentivá-los, encorajá-los, né? Instruí-los a eles abrirem mão, porque é como se fosse assim, é como se você estivesse diante de um oceano, né? Mas você aqui, não sei se você já viu aqueles oceano onde tem a Avenida Beira-Mar, onde tem os hotéis aqui antes da avenida, e nesses hotéis tem piscinas, e as pessoas estão na piscina, mas o mar atravessando a rua, atravessando a pista, atravessando a estrada, ali está o mar, as profundezas do mar, ali está diante de você, mas você prefere ficar na piscina, você prefere ficar no raso, você se sente seguro no raso, você se sente mais confortável no raso. Essa é a superficialidade, né? Você prefere ficar ali. Então, são inúmeras pessoas que elas preferem viver uma vida de superficialidade. Na igreja não é diferente. Na igreja não é diferente. Observe que o Espírito Santo esteve na vida de Jesus. O Espírito Santo esteve na vida de Pedro, Tiago, João, na vida de Paulo, na vida de homens tremendos de Deus que já passaram por essa terra.
O mesmo Espírito que esteve na vida de todos esses homens, esteve primeiramente na vida de Jesus. E é o mesmo Espírito que está na nossa vida. E o Espírito Santo conduziu Jesus, conduziu esses homens, conduziu os apóstolos, conduziu homens tremendos de Deus para as profundezas de Deus. Tirou-os das superficialidades e levou-os para as profundezas. O mesmo Espírito está conosco. O que está faltando para a gente entrar nas profundezas de Deus? O que nos falta para nós mergulharmos nas profundezas de Deus? Tem alguma coisa que muitas vezes está nos bloqueando e está nos desencorajando. E eu vou falar para você sobre isso. Vou lhe dar uma pista, vou lhe dar um toque para você saber o que você deve fazer para você romper com a superficialidade e entrar no mais profundo com Deus. E eu vou falar para você como você deve vencer o medo. Vencer o medo para você entrar nas profundezas de Deus. Pode aguardar, que eu vou falar para você sobre isso, sobre esse tema, na próxima quarta-feira. Fique atento, convide todo mundo, porque quarta-feira eu vou falar vencer o medo para mergulhar mais profundo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te prospere, em nome de Jesus. Amém.